Eu acho que eu fui um artilheiro ruim. Num período da minha vida, um workaholic obcecado pelo trabalho. E eu só pensava nisso. E abandonava muito. Eu preciso realmente ter uma atividade muito intensa. Então, eu depositei tudo no trabalho. Talvez, se eu tivesse que começar tudo de novo, eu talvez tivesse constituído uma família mais cedo. Porque o dia a dia, a correria, essa vida de businesswoman acaba te deixando um pouquinho cega, né? E assim você nem percebe, já passou anos e você acabou não dando foco para a família. Hoje, você prioriza a sua carreira? Ah, claro. Eu abandonei o casamento, né, gente, para poder estar na televisão. Eu priorizo. Porque eu acho que o marido ele vai me respeitar se eu for independente. A gente acorda cedo, sai, volta de noite. Quando não viaja, tá? Sabe, no mês eu passo 8 dias em casa, sabe? A gente não tem muito tempo para se dispor para alguém, sabe? E um relacionamento precisa disso, precisa de atenção, de carinho e principalmente de presença, né? O que será que essas pessoas têm em comum? Será que é possível ser bem-sucedido no amor e na carreira ao mesmo tempo? Ou será que um é incompatível com o outro? O tema principal de hoje trata de um problema muito comum entre mulheres e homens atualmente. Quando o sucesso profissional é sinônimo de solidão. Eles estão cada vez mais focados na carreira. Só que o tempo não para e o trabalho acaba se tornando uma válvula de escape para muitos. O assunto tem dado vida a muitos personagens no cinema. Vamos conhecer alguns deles agora. No filme O Diabo Veste Prada, a poderosa editora-chefe de uma revista de moda é uma mulher fria e implacável. Miranda Priestley coloca o trabalho acima de tudo na vida e é infeliz no casamento. A dama de ferro, obcecada pela carreira. A rainha de gelo afasta outro marido. O problema vem de longe. No século XVI, a rainha Elizabeth I passou por isso. O filme Elizabeth, a Era de Ouro, com Cate Blanchett no papel principal, mostra que a monarca era conhecida como a Rainha Virgem, por ser ainda solteira aos 50 anos. Acabei de retornar do Novo Mundo, Majestade. Reclamei o litoral fértil em vosso nome e o batizei de Virgínia, em honra de nossa Rainha Virgem. A história de Coco Chanel, a lendária estilista francesa da alta costura, que se tornou símbolo de sucesso e estilo, é outro exemplo. Então caso com você. Não tenho intenção de casar com ninguém. Mas a escolha não é exclusividade feminina. Entre os homens, conciliar os dois universos pode ser ainda mais difícil. No filme O Advogado do Diabo, o jovem Kevin se deixa levar pela ambição desenfreada e a vaidade. E para chegar ao topo, ele deixa de lado a esposa, passando por cima de princípios morais e éticos. Kevin, I never see you anymore. And now that you've got this big case, it's just only gonna get worse. Já em Um Homem de Família, Jack Campbell, interpretado por Nicolas Cage, vive um executivo de sucesso, cercado de luxo e relacionamentos sexuais passageiros, porém infeliz no amor. Como vimos, exemplos não faltam. É uma pena que não sejam apenas uma criação dos roteiristas, mas sim cópias da vida real. E foi isso que aconteceu com a Eliane, que chegou a pensar que ia ficar para titia. Só que não. Eliane e Peterson, sejam bem-vindos ao programa Escola do Amor. Obrigada. Obrigado. E parabéns por completar um ano de casado recentemente, é isso? Isso, exatamente. Ok. Bom, antes de falar um pouquinho mais com vocês, nós vamos conhecer agora como tudo começou, como a história deles teve início. Acompanhe. Eu cheguei à fase dos 17, 18, entrei na faculdade e não tinha amado namorado nenhum. Aí eu foquei na minha vida profissional. Por mais que eu quisesse ter um relacionamento, eu foquei na minha vida profissional. E, felizmente, ela foi bem sucedida. Só que aí na minha profissão, né, que é na área de tecnologia, eu tinha muitos projetos fora de São Paulo, né, em outros países, na Europa, América Latina, cidades do Brasil. Então eu viajava demais. Eu cresci no meio rural. E sempre trabalhei, sempre fui assim, proativo em querer ter as coisas, em querer conquistar.
Não era infeliz, mas falta, porque assim, meus pais, eles tinham um relacionamento, tem até hoje um casamento sólido de 40 anos. O meu pai, ele se separou da minha mãe, mas só que não foi uma separação amigável. E eu tive que sustentar a casa, eu tive que manter a casa. Esse trauma eu comecei a carregar comigo, então se passou logo 10 anos e eu lembrava daquilo. E minha mãe sofrendo todo esse tempo. Eu me via muito focado no meu trabalho, nas coisas que eu fazia, e a minha vida foi ficando de lado. Eu dizia que eu estava ótima, eu estava feliz, curtindo a vida, conhecendo o mundo, que para eles também é uma coisa glamurosa, mas para mim chegou um momento que já não tinha mais tanto brilho. Eu tô perfeito, eu tô bom assim, eu tô tranquilo, eu saía, eu me arrumava, ia pro trabalho, ia pra rua, era paquerado, só que na realidade mesmo, quando você chega em casa, você bota a cabeça no travesseiro, você vê que a realidade é totalmente diferente daquela que você está vivendo. Não tem ninguém para mim, eu vou ficar cuidando dos meus pais, né? Sendo a tia. Descuidei de mim também, porque eu sempre fui muito vaidosa e eu meio que abandonei um pouco a vaidade, engordei bastante. Eu deixava a cidade e ia para o sítio. Passava o final de semana, às vezes, sozinho. Ia ler, ficava na internet. Olha, minha vida era totalmente desregrada. Eu fiquei 9 meses trabalhando em Minas Gerais, que lá, né, a comida é espetacular, então não malhava mais. Era um projeto dentro de uma usina, então você não precisa estar toda arrumada, né, bem apresentável. Então você era no básico, né? E eu engordei mais de uns 30 quilos, mais ou menos. Eu era extremamente egoísta. Eu não acreditava que tinha uma mulher que iria me fazer feliz. Conheci o Peterson através de um amigo comum que conhecia ambas as famílias e num bate-papo eu fui conhecer a esposa dele e brincando, numa coisa totalmente despretensiosa, eu fiz um checklist do que eu pretendia no meu futuro marido. O João, hoje, ele é o responsável pelo nosso casamento. Passaram 2 semanas, ele veio, né, me apresentou o Peterson, mas assim, por telefone, Skype, a gente começou a se conversar. Ela trabalhava muito, eu também, então às vezes à noite a gente conseguia se falar bastante. É complicado a distância, né, não conhecia, mas como eu tinha uma boa referência, eu falei, vamos sentar. E eu vim do interior para cá, visitar uma feira, na época eu ia comprar alguns equipamentos, acabei nem comprando, mas eu vim mais mesmo para conhecê-la. Não foi com a intenção de ter um relacionamento, foi realmente para nós nos conhecermos. E quando eu a vi, eu falei, poxa vida, essa é a mulher da minha vida. A primeira coisa que ele me falou no primeiro dia, quando nós começamos a conversar, falou, eu quero alguém para casar, eu não quero ficar de brincadeira. E até então ninguém tinha vindo com essa proposta. Passado uns 3 meses, assim, vamos dizer, um relacionamento à distância, a gente resolveu se casar. O dia que a gente completou 1 ano de namoro foi o dia que nós nos casamos. O menino do interior é bem sério, né? Aquele homem problemático, cheio de ranço, de rancor, de problema pessoal, íntimo, não existe mais. E hoje eu vivo para fazer ela feliz. É muito gostoso, sabe? Acordar com ele, dormir com ele. A gente brinca muito, assim, ele... Eu jamais imaginei ter alguém com o perfil que ele tem, assim, pra mim. Porque eu já acreditei até que teria um casamento. Mas ele é especial. Ele me surpreende a cada dia, a cada semana, a cada momento, assim. As pessoas falam, vocês estão em lua de mel. Mas eu tenho certeza que isso não vai acabar. Porque é uma coisa muito natural dele. E a gente se identifica muito, assim, só de olhar um pro outro a gente sabe o que tá pensando. É muito legal. Bom, então vocês dois casaram-se nos 30 e poucos de idade, né? Exatamente. Porque vocês, além de focarem na carreira, tinham o quê? Medo de se relacionar ou não deram certo com ninguém? Qual foi a razão exatamente? Na verdade, eu foquei na carreira realmente, né? Só que aos 30 anos vem a cobrança da família, né? Os irmãos todos casando, tendo filhos e você vai ficar para titia. Mas e autocobrança também não vinha, não? Sim, claro, porque você se sente frustrada.
profissionalmente falando, eu era bem sucedida, mas faltava alguma coisa. Agora, o que foi exatamente a situação da carreira? Você sentiu que não deu para dedicar aos relacionamentos porque você estava totalmente focada na carreira, ou a carreira foi um escape porque você não tinha um relacionamento? O que foi? Eu acho que foi mais um escape, porque até apareciam pretendentes, mas não era aquela pessoa. Você começa a ser realmente mais exigente, né? Mas até assim, com 30 anos eu tive um relacionamento por ansiedade pura. Não fui uma boa aluna, li o livro, mas eu não segui regra alguma na época. Só que eu terminei porque eu lembrei do livro. Né? Onde você errou nessa escolha aí por causa da ansiedade? Principalmente a compatibilidade. Ele não tinha nada a ver comigo. Era uma pessoa extremamente assim, caseira, muito apática. Mas o Peterson parece ser caseiro. Ele era bastante, eu mudei isso. Mas era mais maleável, é isso, Peterson? Sim, eu acredito que sim, né? Com certeza. Eu tenho esse lado positivo. Eu acredito que seja uma coisa bacana da minha parte. Sim. De mudar em função da pessoa. E a própria solidão que me condicionou a isso. Só que depois que eu me resolvi e conheci a Eliane, eu precisava mudar nos meus pontos negativos. E graças a Deus eu consegui me transformar em função dela. É porque um dos seus pontos negativos, você falou na matéria, que era ser egoísta. Exatamente. Né? Então imagino que hoje, quando ela pede alguma coisa, você... Não, eu não posso ser egoísta. Então você vai... É verdade. Às vezes até vem esse pensamento. Só que a gente se policia bastante para não magoar a pessoa e fazer a coisa certa. O que você viu na Eliane uma diferença? Porque até ela você sempre descartava. Então, quando eu conheci a Eliane, foi por causa de um amigo em comum, o João, no caso. E eu já estava numa situação que eu já queria algo sério, eu já estava numa certa idade. Então você estava diferente quando conheceu a Eliane? Sim, eu já estava num processo de mudança. E quando eu vi a Eliane, eu já me apaixonei de cara. Quer dizer, muito em função dela. Você bateu o olho nela, teve essa certeza, é esta que vai ser a minha esposa, a mulher da minha vida. Mas é claro, você não fechou os olhos, tapou o nariz e pulou. Você, imagino que foi verificar se era realmente, né? Sim. Só para esclarecer para os nossos alunos que podem pensar, quando eu encontrar o meu príncipe também vai ser assim. Vou bater os olhos, ou a minha princesa, vou bater os olhos e vou saber. É aquela. Nem sempre é assim. Não. E ainda quando não dispensa o trabalho de conhecer a pessoa, né? Porque você pode se agradar muito no início e depois descobrir que não é nada daquilo que você esperava. No seu caso, confirmou o que você esperava. Sim, até o nosso primeiro beijo foi demorado. Não foi logo, não foi nesse dia, não foi no segundo encontro, não foi no terceiro. Foi lá pelo 5º, 6º. Porque, na verdade, eu não estava mais ansiosa. Eu li o livro, fiz o curso, Casamento Blindado. Eu me tratei, porque eu falei, eu não quero errar mais. Agora, Eliane, muitas mulheres pensam assim, que casamento não vai deixá-las crescer mais, desenvolver mais na carreira. Isso aconteceu com você? Olha, no início, você pensa, quando você não tem ninguém, você nem passava pela minha cabeça de perder essa independência. Aí quando eu vi que realmente a coisa ficou séria, aí eu parei e falei, e agora? Como vai ser minha vida? Eu vou ter que abrir mão. E eu abri mão. Hoje eu estou numa outra empresa, né, que inclusive tive até agora recentemente a proposta para ficar 6 meses na Alemanha. Eu descartei sem pensar, porque assim, o trabalho é importante, mas eu quero ter minha família. Eu dou prioridade hoje ao meu casamento. Se eu tiver que abrir mão da minha carreira, eu abro. É porque a visão de que uma pessoa de carreira não pode continuar crescendo profissionalmente ou financeiramente depois de casar é muito errada e nem lógica. Por quê? Vamos pensar, vamos raciocinar. Numa empresa, nós sabemos que o crescimento de uma empresa depende de pessoas. Você é empresário, você sabe disso. O casamento é uma empresa. Então, por que uma pessoa que é solteira e vai bem na sua carreira não pode se unir a uma outra pessoa que talvez tenha também a sua carreira e os dois juntos formarem uma empresa chamada casamento,
onde um apoia o outro e os dois crescem juntos como casal. Quer dizer, não entra na minha cabeça, na lógica da minha cabeça, não entra como que um casal de 2 profissionais pode ser mais pobre ou mais fracassado do que quando eles eram solteiros. A questão, eu acho, Renato, que o problema, o principal, é o egoísmo. Né? Exato, o problema não é as carreiras, mas... o crescimento pessoal que as pessoas querem. Elas não querem o crescimento junto com o marido, o casamento. Não, parceria, não. Elas querem o crescimento pessoal, elas querem garantir o futuro pessoal. Mas elas sabem, aí que está a falta de lógica. Por quê? Porque elas sabem que, mesmo solteiras, elas vão ter que entrar numa empresa e abraçar os princípios daquela empresa. Elas vão ter que se sujeitar aos objetivos daquela empresa. Como você falou, você foi oferecida aí 6 meses para passar na Alemanha. Você ia ter que abrir mão do Brasil, da sua família, seus amigos, para ir lá. Exatamente. Por quem? Só por mim. E pela empresa. Nem exatamente por mim, pela empresa. E pela empresa. Você teria de abrir mão de coisas suas também pela empresa. A diferença de vocês dois é que vocês priorizam, vocês ainda têm as suas carreiras, né? Mas vocês priorizam o casamento. Então, quando a carreira tenta separar o casamento, então a carreira então fica de lado, fica secundária, né? Porque o casamento vem em primeiro lugar. E esse é o segredo de uma família feliz, de um casamento feliz, né? Muitas pessoas também, Renato, têm medo. Por quê? Porque o que acontece muito? E a gente já viu isso, né? Mulheres que apoiaram seus maridos nas carreiras deles. Eles cresceram, ficaram ricos, bem-sucedidos. E aí depois eles largam essas mulheres e vão e escolhem uma jovenzinha. E elas ficam... mas elas o problema, deram a vida toda delas para... Isso acontece com mulheres que abandonaram as carreiras e as mulheres que têm carreira. E o problema não está na carreira, o problema está na escolha do homem com quem elas se casaram. Aí é outro problema, né? Por milhares de anos, os casais, as pessoas, as famílias cresciam através do casamento. Casamento era uma maneira que você fortalecia a família. Era um negócio mesmo. Ou seja, é um bom negócio o meu filho casar com a sua filha. Era isso, era um negócio. Não estou sugerindo que isso seja feito hoje. Mas eu quero dizer que, por milhares de anos, as pessoas sempre viram o casamento como uma maneira de crescer, inclusive financeiramente. Hoje em dia que está essa ideia errada de que casamento impede o crescimento da pessoa. Eu acho que é o contrário, é o contrário. Eu acho que você, profissionalmente, nós, assim, em tão pouco tempo, a gente que prosperou muito mais. Você tem, assim, objetivos em comum, a gente já construiu coisas que anos sozinha, eu não consegui construir. Ele, por exemplo, ele abandonou a empresa que ele tinha na cidade dele, ele praticamente começou do zero em São Paulo. Clientes, o meu conhecimento... Eu cheguei por aqui e tive que conquistar isso tudo novamente, entendeu? Então não foi fácil. E porque você viu que tem na Eliane uma parceira, não uma concorrente. Exatamente. Então, com certeza, vocês conversaram antes de você abandonar a sua empresa na sua cidade e vir para São Paulo. Vocês conversaram, enfim, uma parceria. Quer dizer, então hoje vocês estão melhores economicamente e pessoalmente do que solteiros. Com certeza. Nós estudamos. Que, As conquistas são maiores. Né? A princípio eu ia na cidade dele, mas a minha área é em São Paulo. Né? Aí não forcei ele a nada. Eu iria mesmo. Não pensei 2 vezes. Né? Quer dizer, não tem um que é só um que sacrifica no relacionamento. O egoísmo Os dois aqui não predomina. Trabalham juntos, né? Até o egoísta dele eu não sei onde existe, onde existiu, porque felizmente... Aí está a raiz do problema. Exatamente. Então o problema não é o casamento, o problema não é a carreira, o problema é o egoísmo das pessoas. Então você que está em casa e que está pensando, eu tenho medo de me casar e isso vai prejudicar minha carreira. O problema não é o casamento. Encontre alguém que não seja egoísta. Encontre um parceiro. E aí vocês dois vão prosperar. E não ficar pior ou ficar concorrendo um com o outro, né? Bom, nós sabemos que vocês atendem a palestra toda semana, né? Sim, alunos assíduos. Então, nós vamos fazer um teste com vocês. Nós temos um e-mail que nós recebemos aqui de uma aluna
com um probleminha no casamento dela. E eu gostaria de saber o que vocês diriam para ela. Vamos testar os nossos alunos. Vamos ver, é a hora da prova, hein? Vamos lá. Sou uma mulher muito bem casada. Eu e meu marido temos uma relação sólida e transparente. Ele é uma pessoa muito prestativa. O problema é que muita gente confunde essa generosidade e desconfia de que por trás desse jeito solidário existe uma segunda intenção. Há pouco tempo, nós tivemos um bom exemplo disso. Uma colega de trabalho dele pediu ajuda para uma tarefa do escritório. Ele, como sempre, logo atendeu o apelo da moça. Ai, desculpa, eu sei que já terminou seu horário, mas eu tô com tanta dificuldade numa planilha. Será que você não podia me ajudar? Claro. Deixa eu dar uma olhadinha aí. Tá. Olha, eu tô com uma dificuldade aqui, ó. Ah, tá bom. Senta aqui, pode sentar. Já havia passado do horário do meu marido chegar em casa e nada. Então decidi ligar para saber o que havia acontecido. Só um minutinho. Oi, amor. Oi, querido. Tá tudo bem? Já são 9h30. Aconteceu alguma coisa? Ah, desculpa, amor. Eu esqueci de te avisar. Porque eu estou ajudando uma colega com relatório aqui na empresa, mas já tá tudo ok. Eu só vou salvar e logo estou em casa, tá bom? Um beijo. Tchau. Prontinho. Planilha finalizada e formatada para a reunião de amanhã. Nossa, muito obrigada. Se não fosse você, eu ia ficar a noite inteira aqui. Imagina, Thaís. Trabalho em equipe é isso. Um dia eu te ajudo, amanhã você me socorre. A vida é assim. Bom, tô indo. Foi só o Renato bancar o bonzinho, pronto. Era só uma gentileza, mas teve o efeito de uma cantada. Dali em diante, a colega virou amiga inseparável, principalmente na hora do almoço. Ok, nos falamos depois então. Ok. O senhor me daria a honra de sua companhia em meu almoço? A hora do almoço é sagrado pra mim. Meu estômago também. Vamos lá. Não. Por favor. Oi, amor. Oi, Rê, tudo bem? Ó, tô ligando pra avisar que hoje eu pego a Paulinha, tá? Aí você não precisa passar na escola. E aí, já almoçou? Tô almoçando aqui com a Thaís. Ah, com a Thaís? Aham, sei. Então tá, bom apetite. Tá a bom, gente amor. se vê em casa. Beijão. Beijo. Tchau. É a sua esposa? É. Ah. Bom, quer escolher agora? Ah, quero sim. Oi, amor. Oi, amor. Tudo bem? Tudo. Quer dizer, mais ou menos. Que que aconteceu algo estranho agora há pouco. O que aconteceu? Fala, eu tô ficando nervosa. Sabe, a Thaís, a minha colega do trabalho, eu acho que ela tá confundindo as coisas, sabe? Eu preciso dizer uma coisa pra você, sabe? Eu tô apaixonada por você. Que isso? Ó, eu juro que eu não fiz nada pra isso acontecer. Ela acabou de se declarar pra mim na frente do trabalho. Disse que precisava falar algo importante, que sabia que eu era casado. Eu juro que eu não fiz nada pra isso acontecer. Eu sabia! Você acha que não fez nada, né, Renato? Mas tem muita mulher que confunde safadeza com gentileza. Basta o cara ser um pouquinho mais gentil, um pouquinho mais amiguinho, e elas já atacam. Calma, amor. Calma, eu entendo sua irritação. Calma, mas ó, eu juro que eu vou resolver esse problema, tá? Daqui pra frente vai ser só assunto profissional. Nada de ajudinha, de almoço. Amor, eu te amo, Patrícia. Acredita em mim. Eu acho bom, Renato. Eu acho bom você cortar o mal pela raiz. Naquela noite eu mal dormi. Aquela história não saía da minha cabeça. O que me dava mais raiva era que se o caso fosse comigo, se um colega meu desse em cima de mim, eu tenho certeza que o Renato jamais permitiria que eu voltasse a ter contato com esse colega. Mas como é que eu poderia exigir que ele jamais visse a colega de trabalho? Só se ele pedisse demissão ou se ela fosse mandada embora. Impossível. O Renato cumpriu o que ele falou. Deu um chega pra lá na Thaís. Mas do jeito dele, com sutileza. E
aí, vamos almoçar? Não, obrigado, Thaís. Bom apetite. Mas tem muita coisa pra fazer hoje. você não quer que eu traga um lanche, alguma coisa? Não, obrigado. Vai lá. Bom apetite. Tá bom. Durante algum tempo, nós evitamos tocar no assunto. Eu tinha dado meu voto de confiança ao Renato e ele parecia tranquilo. Então decidi saber como estava a relação dele com a Thaís. E aí, como vão as coisas com a Thaís? Tudo bem. Depois de meses de diferença, eu acho que ela percebeu que somos apenas colegas de trabalho. Olha, amor, pode parecer besteira isso que eu vou te falar, mas eu gostaria muito que você conhecesse a Thaís pessoalmente. Ela é um ótimo ser humano. Vocês se dão super bem. Sim. O Renato é assim, um homem de coração bom, solidário. Eu confio no meu marido. Para ele está tudo resolvido. A Thaís esqueceu da paixão, virou colega de novo e ponto. Será que isso ficou mesmo resolvido? Ainda vejo essa situação como uma ameaça para o meu casamento. Cris e Renato, por favor, me ajudem. O que eu devo fazer? Que situação, né? Que situação. E aí, Eliane, o que você faria no lugar dela? Olha, se eu não tivesse plena certeza, eu pediria para ele sair desse trabalho. Porque eu acho que um relacionamento que não tem confiança não dá certo. Eu acho que a base principal é o respeito. Ele se mostrou ter respeito porque ele mostrou, explicou, né, que tinha a colega dele, porque muitos, né, acho que a grande maioria não diria isso à esposa, né? Uhum. Então ele foi sincero nessa parte, tanto quanto inocente, acredito eu. Ponto para ele nesse Sim, sentido. Então nessa parte tem que dar um voto de confiança. Mas se depois de todo esse tempo, né, de gelo entre os dois, ainda restasse uma sombra de desconfiança, eu chegaria nele e falaria, olha, se coloque no meu lugar, né, se fosse o contrário. Peterson, a sua posição, o que você acha que ele, se ele está fazendo certo, errado, o que você faria se estivesse no lugar dele? Ele fez certo o vídeo todo, mas bem lá no início ele poderia ter resolvido esse problema e com certeza ele não teria ouvido que a pessoa gostava dele, a garota não teria se declarado, enfim. Uhum. A culpa principal é dele. O que você acha dessa ideia dele de fazer a esposa encontrar com a colega de trabalho? A pior ideia. A pior ideia. Aí nessa parte eu acho que ele perdeu o pouco de confiança que ele conquistou nela, até que ele chegou realmente na lata do lixo. Ingênuo. Você não acha? Total. Eu acho que ele não parou para se colocar na posição da esposa. Então, se você sabe que aquilo pode magoar, não faça com os outros que você não gostaria que fizesse com você. Enfim, acho que todo mundo sabe, né? Você não acha que a mulher ela é mais esperta para essas coisas do que um homem? Ah, com certeza. Não tem a menor dúvida. A gente pega assim de primeira. Não precisa várias noites de hora extra, né, com a amiga de trabalho para perceber que, né, tem alguma coisa no ar. E que eu acredito, o erro principal do marido da nossa amiga que nos escreveu, por ele estar agindo de total ingenuidade, falta de noção, né, e ficar sempre tentando ter bons olhos numa situação que já foi provado que não há boas intenções. Então, não é a boa intenção dele que vai limpar a intenção má dela. Né? Quando você é casado, a sua amiga tem que ser a sua esposa. Você não pode ter outra amiga. Porque quando você tem uma amiga, você começa a conversar com aquela amiga, você começa a trocar mensagens, você começa a falar dos seus problemas de casamento, né? Você começa a desenvolver um relacionamento que às vezes você não tem nem em casa, porque você fica, sei lá, 8 horas com essa amiga no trabalho. Uhum. E mais do que com a esposa. Quanto tempo com a esposa, né? Então eu não vejo isso uma coisa saudável. Agora, a gente tem que responder a ela, né? Porque não é ele que está perguntando, né? Fazendo a pergunta. Então, no seu lugar, amiga, o que eu faria? A primeira coisa que me veio na mente é dar um tapa na cara dela, mas não é isso que eu queria, que eu vou te dar de conselho, né? O problema é que não dá pra
ele sair do trabalho. Eu não acho certo você querer que ele saia do trabalho, a não ser que realmente ele esteja fazendo alguma coisa errada. Se for necessário, vale a pena, né? Se for necessário, se né? Estiver entre o casamento dele e o trabalho dele, é claro, ele terá de sair do trabalho para poder salvar o casamento. Se chegar a isso. Mas é aquela coisa, né? Ele pode estar no outro trabalho e ter outras mulheres lá atacando, né? Não tem como proteger o seu marido o tempo todo. Então, eu vejo que o certo é você ter uma conversa séria com o marido e falar, olha, você tem que saber lidar com outras mulheres. E ele, então, combinar com você quais serão essas regras, esta nova maneira de lidar com isso, de forma que ele passe segurança para você. Transparência e segurança. Ele tem sido transparente até então com você. Mas o que ele precisa aprender é dizer não, ele precisa saber dizer não, ele precisa aprender a ser um pouco grosso em casos assim. Ele não precisa comer fora com ela. Exatamente. Então, é uma escolha dele. E aprender a ser um pouco mais, como eu falei, mais grosso nesse sentido. Porque a mulher, ela tem esse lado de ser muito delicada, né, doce. Então, quando o homem vê aquilo, ele não sabe lidar com isso. Mas ele tem que saber dar um chega pra lá na mulher. Então, não confundir essa situação. É mais importante, como a Eliane falou, prevenir o problema do que depois você ter que chegar em casa e explicar para sua mulher o que aconteceu. O que é aquela mensagem, o que é aquela marca de batom e tal, tá? Então, é mais simples assim. Fica mais simples a prevenção, né? Então, tá vendo? Bons alunos. Nota 10. Obrigado. Vocês casaram há 2 anos. Um ano e 2 meses. Um ano, né? E tem algum problema assim sério no casamento, adaptação? Não, graças ao curso. Hoje, da minha parte, eu digo, porque eu era extremamente independente e achei que teria muita incompatibilidade. Inclusive, uma das coisas que foi para mim o pré-requisito principal de eu ter decidido, né, aceitar o pedido dele foi que ele pediu o livro para mim. Porque na cidade dele, na época, não tinha. E eu falei, poxa, que bom, né? Ele vai ler, ele vai aprender, a gente vai estar na mesma sintonia. Eu acho que eu li antes dela. Livro Casamento Blindado. Casamento Blindado, né? E ajudou. Pra mim, me ajudou. Muito. Quer dizer, vocês investem. Sim. Sim, com certeza. Sim, colocamos um pensamento em comum e tentamos criar uma sinergia mútua. A nossa empresa. Exato. Nós dois, a empresa que quer crescer tem que continuar investindo verdade, nos seus funcionários, no seu conhecimento. Teve que esquecer um pouco da vida, né, de solteiro e pensar, né, agora nós, assim, falar nós. Tudo... Aprender a abrir a mão e deixar de fazer algo que você gosta para agradar a pessoa. Lógico, quando você faz isso, a pessoa logo percebe, você já é automaticamente recompensado. Problemas tem, né, no casamento, enfim, mas não discussão, briga, não. Coisa séria. São divergências de pensamento, mas a gente chega num denominador comum. Vocês têm as ferramentas, a habilidade para resolver esses problemas, que é diferente. Os casais se separam, não porque eles não se amam, mas eles se separam porque eles não sabem resolver os problemas que os dividem. Então, é por isso que nós convidamos você, que é solteiro, que está se preparando para uma vida a 2 lá no futuro, ou você que é casado, já está no relacionamento e quer melhorar esse relacionamento, ou talvez está até em crise e quer superar esse relacionamento. Convidamos você para fazer como a Eliane e o Peterson e participar de uma de nossas palestras semanais. Acompanhe. O que tem destruído os relacionamentos é que as pessoas falam, mas não se importam muito com o que falam. Quantos casais têm problemas por causa de uma palavra? Se as pessoas mantivessem a palavra, não haveria divórcio. Se você mente uma vez, ninguém sabe se você vai mentir mais. Palestra sobre atenção e rejeição. A pessoa se isola pensando que ela está chamando a atenção daquela pessoa que a rejeitou, mas na verdade, ela está se punindo. Ele mesmo se rejeita, então ele nem vai. É a autorrejeição. Meu marido não me dá atenção. Eu tenho que sempre ficar pedindo, por isso que ele não dá atenção.
As palestras acontecem todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, 3 da tarde e 8 da noite. Eu e Renato estamos na palestra das 8 da noite. Todos vocês são convidados. E lembrem-se, elas são gratuitas, mas as portas se fecham 5 minutos antes do início de cada palestra, sem exceção. Portanto, não chegue atrasado. Então, anote aí o endereço, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, no Templo de Salomão, com estacionamento e creche gratuito. Muito obrigado, Peterson e Eliane, pela participação. Nós que agradecemos. Continue investindo assim. Parabéns e muito sucesso. Obrigada. Estamos todas as quintas-feiras também nas palestras à noite. E a manutenção desse relacionamento é muito importante. Ok, parabéns. Obrigada. Então, olha o que vem aí depois do intervalo. O que fazer quando você não sabe se o que ele quer é amizade ou namoro? Mais de 100 mil pessoas participaram do evento Sexo em um Casamento Blindado, com Renato e Cristiane Cardoso. Os autores e apresentadores da Escola do Amor compartilharam os segredos da intimidade total para os casados. Você tira o sexo, você tira a intimidade do casal. O homem, quando ele pensa no sexo, é como se ele fosse Speed Racer. Acabou. Ensinaram noivos, namorados e solteiros como lidar com o sexo antes do casamento. Chega na idade da adolescência, 17, 18, 19 anos, os seus hormônios estão, né? Agora você pode assistir a palestra na íntegra em DVD. Adquira agora pelo site casamentoblindado.com ou ligue DDD 21 3296 9393. DVD Sexo em um Casamento Blindado. Nem todo mundo tem tempo ou hábito de sentar e ler um livro, mas todo mundo tem tempo de ouvir. Seja parado no trânsito, enquanto está na academia ou arrumando a casa, você pode aproveitar seu tempo e aprender com o audiolivro. Foi pensando em pessoas como você que Renato e Cristiane Cardoso entraram no estúdio e gravaram o audiolivro do best-seller Casamento Blindado. Parte 1. Entendendo o casamento. Capítulo 10. O Sol do meu planeta. Agora você pode levar Casamento Blindado com você em áudio, no seu smartphone, tablet, MP3 player ou computador. Lido pelos próprios autores, o audiolivro será sua companhia agradável onde você estiver. Um belo presente para o marido, esposa e o solteiro inteligente. Também disponível em CD. Acesse agora casamentoblindado.com. casamentoblindado.com. Lançamento do audiolivro Casamento Blindado. Falta de tempo ou não gostar de ler não é mais desculpa. No laboratório de hoje, recém-casados e com um filho pequeno, a Crislaine e o Lucas têm várias questões para resolver nessa fase de adaptação. Vamos ajudá-los. Queria saber por que quando eu peço para você me ajudar em casa ou ajudar a cuidar do Davi para mim, você simplesmente fala não para mim. Porque às vezes não é o momento que eu quero fazer aquela coisa e você não sabe escutar. Às vezes você só quer que eu faça as coisas no seu momento. Não sabe ouvir não. Eu queria já voltar aqui para que você prestasse atenção na pergunta da Crislaine. Como que a Crislaine faz a primeira pergunta para o Lucas? Vamos lá, vamos assistir. Eu queria saber por que quando eu peço para você me ajudar em casa ou ajudar a cuidar do Davi para mim, você simplesmente fala não para mim. Olha só, ela perguntou, eu queria saber por que quando eu peço para você ajudar em casa ou para cuidar do Davi para mim, você simplesmente fala não. A maneira que você faz uma pergunta para o seu cônjuge pode mudar todo o tom da conversa, ok? Crislaine, imagine se você, ao invés de perguntar para o Lucas assim, eu queria saber por quê, em outras palavras, você está pedindo satisfação para ele. Em outras palavras, eu quero saber, você já está condenando, a pergunta já está condenando
o perguntado. Tente uma coisa diferente, tente uma abordagem diferente. E se você chegasse para o Lucas e falasse assim, amor, às vezes eu me sinto sobrecarregada, às vezes você chegou em casa, tal, eu estou cuidando do jantar e o nosso filho precisa de um banho. Me ajudaria tanto se você naquele momento me ajudasse com ele enquanto eu cuidava das outras coisas na casa. Que diferença isso faria? Toda vez que você tem um problema, isso assim, qualquer área do casamento, quando você abordar esse problema, se você falar como que ele te faz sentir, ao invés de você perguntar por que aquela pessoa não faz. Eu me sinto assim quando isso acontece, por exemplo, ele fala grosso com você. Eu me sinto, eu fico triste quando você fala dessa maneira comigo. Já quebra já de cara, né? A pessoa já sabe como você se sente. Exato. Uma pergunta que começa com porquê não vai gerar a resposta que você quer. Eu digo a você por quê. Se eu pergunto para a Cristiane, por que você não me ajuda quando eu estou com esse estresse? Ela vai dar uma desculpa, ela vai dar uma explicação. E o que eu quero não é uma explicação. O que eu quero é a ajuda dela. Mas você pede uma explicação, o que ele te dá? A explicação. Lá vem a explicação aí. Porque às vezes não é o momento que eu quero fazer aquela coisa e você não sabe escutar. Às vezes você só quer que eu faça as coisas no seu momento, não sabe ouvir um não. Eu preciso da sua ajuda para você dar um banho no Davi, alguma coisa, e você simplesmente fala não para mim. Você podia ter feito antes. Eu cuido da casa, eu cuido de você, eu cuido do nosso filho. E quando é uma coisinha, você fala, tudo tem que ser do seu jeito, tem que ser na sua hora. Como assim? Por quê? Todo momento que você me pede alguma coisa e eu falo não, você já quer discutir, já quer falar as coisas para mim. E, assim, eu queria que você me respeitasse mais, assim, ouvisse mais o meu não. Não é questão que eu não sei ouvir o não. Eu te respeito, às vezes tem certas ocasiões que eu sei que não dá para fazer, eu te respeito, eu ouço. Mas às vezes eu preciso também da sua ajuda. O que falta no nosso relacionamento é conversa. Às vezes eu tô lá querendo conversar com você, você fica deitando, olhando pra cima, não tá nem aí pra mim, fica me ironiza. Você só quer fazer também, às vezes, ai Lu, vamos fazer alguma coisa? Você fala, não, não quero. Lucas, vamos passear com o Davi? Não. Lucas, eu quero fazer isso. Não, não quero. Aí quando você me chama pra algum lugar, Crislane, vamos na casa da minha mãe, Crislane, vamos pra tal lugar. Eu vou. Eu vou com você, por quê? Porque eu sou sua esposa, eu vou te acompanhar. Foi que nem na questão do ano novo. E a gente não tem um momento só pra nós dois. A gente tinha quando a gente namorava. Quando a gente era noivo. Depois que a gente casou, tudo ficou diferente. E no ano novo, que era um dia pra gente sair, pra gente ficar, se distrair um pouco. Pode deixar rolar a conversa mais um pouquinho. Um pouco, você simplesmente falou que não ia ir, que não ia querer sair de casa. Me deixou dentro de casa, me fez ir fazer comida. Isso não é não reclamo disso, mas poxa vida. Vamos aí continuar esse ponto. Ela reclama, ela diz que tudo mudou depois que eles se casaram. Só que eles se casaram por quê? Porque nasceu um bebê. E claro que ia mudar. Tudo muda depois que uma criança nasce. Não, né? Tudo muda depois que o casamento nasce, muito mais depois que uma criança chega. Vocês não são mais os namorados. Não. Vocês agora são marido e mulher e pais. Então, realmente, quando você diz assim, tudo mudou depois que a gente casou, você está absolutamente correta. Realmente tudo mudou. E não dá mais para vocês terem aquela vida de namorados. Agora vocês vão ter que adaptar a realidade de vocês. E é errado, Crislane, você ficar esperando que a vida de namorados se repita dentro da vida de casado. Não é que vocês não possam ter os momentos de vocês, momento a dois e tal, não é isso. Isso faz parte da vida de casado. Mas você ficar colocando esse fardo, esse sentimento de culpa sobre o seu marido, de que ele não é mais aquele do período de namoro, não é justo e nem correto. Porque no período de namoro ele estava trabalhando para te conquistar. Agora ele está trabalhando para poder sustentar vocês. O estresse está sobre ele. Então é importante o casal ter consciência da fase em que eles estão. Eles já passaram da fase de namorados, estão agora na fase de adaptação de casados. Aquela época em que você engravidou e teve um neném e ele decidiu então casar com você,
Mudou totalmente a situação. Agora, sobre ele veio a responsabilidade de ser marido e pai. Com certeza, ele não tinha planejado isso. Com certeza, ele não sabe fazer isso. Até hoje, ele está tendo dificuldade. Agora, imagina você de repente, do nada, ser pai, marido, e ter que prover tudo para essa família e morar na casa dos pais dela. Tudo contribui para que esse rapaz se sinta inseguro com a situação. Porque é tudo novo, é tudo novidade e ele não sabe lidar com essa novidade toda. Então, nós vamos terminar de assistir a conversa e dar algumas dicas para vocês. Me deixou dentro de casa, me fez ir fazer comida. Isso não é não reclamo disso, mas, poxa vida, pelo menos no ano novo. E ficamos lá, um olhando pra cara do outro, sem fazer nada, assistindo televisão. A gente já tinha ido na casa da sua tia no dia anterior e eu não tava afim de ir lá. Mas era de madrugada. Sim, Você viu que a gente ia voltar rápido? Era questão de 10 minutinhos, almoçar e vir embora. Sim, mas eu falei pra você que você poderia ir. Ah, como que eu ia ir sem meu marido? Tem coisas que te peço pra fazer dentro de casa e você tudo retruca. Você acha que deveria fazer sem antes eu pedir. Você chega do serviço, tá tudo limpo. Sua roupa. Eu sei que isso é a minha obrigação porque eu sou casada com você, mas eu faço. Só que às vezes você quer que eu faça 10 coisas ao mesmo tempo. Sim, mas às vezes você perde muito tempo seu com o celular, internet. Mas você sabe muito bem o que eu faço na internet. Muitas coisas que você faz na internet não coisas boas. Você só sabe falar que eu não faço nada, que eu faço tudo errado. O fato de nós morarmos com seu pai e sua mãe, isso me incomoda muito. Às vezes nós não temos nossa intimidade. Sim, então por isso que às vezes eu te chamo pra sair, pra distrair um pouco. Você sabe que isso é temporário. A gente já tá procurando alguma coisa pra gente sair. Sim, pelo que conversamos, vou ser mais participativo em nossa família. Tô vendo que isso é um erro. Tô vendo que isso tá prejudicando nós. Assim, vou tentar entender mais seu lado, ouvir mais você, que às vezes eu que não quero conversar, eu que não quero sair. Eu também, na parte de te ouvir mais, de te entender também, que nem você falou, às vezes tentar fazer o que você me pediu. Se eu tô junto é com você até hoje, porque a gente construímos uma família junto. Não faz 3 anos já que nós dois estamos juntos, porque eu te amo mesmo. Se nós dois estamos juntos até aqui, se eu tô aqui é porque eu quero salvar mais ainda o nosso casamento. Amo você demais, amo muito meu filho, você sabe disso. E não quero que essas coisinhas vá fazer nosso casamento se esfriar. Vou fazer de tudo para mudar isso. Então vamos agora concluir aqui, Crislaine, preste bastante atenção e Lucas também. O Lucas, ele está numa situação onde ele se vê na casa dos sogros, sem poder prover para a esposa, para a família, um lugar deles mesmos. Ele se encontra numa insegurança, porque ele está com a esposa insatisfeita, ela reclama dele, que ele não ajuda, ele não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, que ele não gosta de sair, enfim. Então ele se sente inadequado como pai, como homem, como marido, e a maneira que ele está reagindo a isso tudo é ser nervoso, tentar ser o ditador, tentar impor o jeito dele para obter um pouco de respeito. Porque às vezes que ele fala, e quantas vezes ele falou nessa conversa, que ela não sabe receber um não da parte dele, ou quando ele tenta impor, botar a lei, dizer, vai ser desse jeito, acabou, ou não vou sair, não quero sair. O que é isso, Crislaine? É o Lucas tentando desesperadamente ser o homem da casa. Eu não estou falando que ele está certo, mas na imaturidade dele, ele está se mostrando um pouco mais imaturo que você, ele está tentando, com o que ele sabe, ser o responsável da casa. E quando você o ataca, quando você exige mais dele, que você não está errada nas coisas que você exige, em muitas coisas que você exige, você não está errada. Mas quando você o ataca, você está ainda fortalecendo mais
essa insegurança. Então, tendo o resultado contrário do que ela quer. Quer dizer, quando a pessoa é grossa, quando ela é rude, quando o homem gosta de falar um não para a esposa, é porque ele está inseguro. Né? É o contrário, às vezes a mulher pensa que o não dele é porque ele está querendo ser mal. Simplesmente querendo ser mal. Que ela venha sofrer, que nunca quer fazer a vontade dela. E não, na verdade, você, Crislane, pode ter o que você quiser do Lucas. Mas você precisa aprender a respeitar ele. Você precisa ajudá-lo a desenvolver essa segurança que ele não tem. Uma vez que ele estiver seguro dele mesmo, como homem, como marido, como pai, ele vai ter o prazer de te agradar. E entenda, você está fazendo isso sem querer. Você está fazendo isso porque naturalmente você é mais comunicativa que ele, melhor comunicadora. Você consegue atingir todos os argumentos dele. Quando você pergunta por que, muitas vezes ele não tem resposta. Então ele se sente diminuído. Você vai precisar dar um passo atrás e deixar ele, às vezes, ter a palavra final. Não é questão de machismo, é questão dele entender que ele encontrou o lugar dele na família, de marido, de pai. Ele está amadurecendo, você vai ter que ter paciência. Vocês casaram bem novos, vocês são jovens e ele é mais imaturo que você. Então, tenha paciência. A boa notícia é que se vocês fizerem as coisas certas, passado um devido tempo, ele vai encontrar o lugar dele no casamento. Mas você precisa deixar ele encontrar esse lugar. Em vez de tentar ser a mãe dele e falar, não é isso, não é assim, por que isso, por que você não faz aquilo? Ele só vai reagir mal a isso tudo. Ok? Então, dê espaço para ele, respeite, seja mais gentil, não fique perguntando por quê, interrogando, ok? E peça, aprenda a pedir, explicar, em vez de impor a sua maneira de ser. Eu acho que os dois também iriam beneficiar demais de ler o livro Casamento Blindado. Especialmente você, Lucas. Leia o livro Casamento Blindado. Se você não é de ler, tem agora o audiolivro que você pode ouvir. Mas invista nessa parte para você entender bem o que é o casamento. Você caiu de paraquedas nesse casamento. Então, muito mais por isso, você precisa investir no conhecimento da inteligência amorosa. Ok? Agora, você vai assistir um reprovado no teste um pouco diferente do que você está acostumado a ver. É a questão de um fator assim, um fenômeno mais recente que nós percebemos, onde um homem se aproveita da amizade de uma mulher, chegando a provocar nela até esperanças amorosas, mas ele não quer nada com ela. Vamos assistir com atenção, porque é um caso que a gente já viu muitas vezes, né? E a gente vai voltar para comentar. Veja só se você conhece alguém nessa situação. Ai, ai. Ufa! Olha, nada melhor que num dia lindo como esse, umas pedaladas de bike, não é mesmo? Dia lindo, gente bonita, né? Uma combinação perfeita para começar um final de semana. Olha, obrigado pela companhia, viu? Beto, que tal um café mais tarde? Sei lá, um cineminha, o que você acha? Olha, eu acho que uma poltrona confortável, um cineminha, vai me fazer bem à noite. Então, eu passo aqui às 7. Fechado. Tchau. Então, gostou do filme? Ai, adoro romance. Mulher é boba, né? A gente vive projetando nossas fantasias nos filmes, novelas. Eu já tive a minha princesa. Só que desencantei. Logo, logo a vida vai te presentear com uma nova princesa. Quem sabe, né? Vamos fazer mais um brinde. As mulheres românticas maravilhosas. Assim, como você. Oi, Beto, tudo bem? Oi, Mara, tudo? É o seguinte, eu vim visitar um cliente aqui na região do seu trabalho, sabe? E eu queria aproveitar e te convidar para um café. Só tô terminando um relatório. Pode ser daqui 15 minutos? Pode sim, pode sim. Eu tô no café aqui pertinho, Beto, viu? Te beijo. esperando. Tá. Ai, que delícia nosso café, né? Que chuva! Obrigada. Você me liga? Ligo sim, pode deixar. Tchau. Beto, eu tô te achando mais agitado que o normal hoje. Tá tudo bem? É que, na verdade, eu tô mais nervoso do que agitado. Aconteceu alguma coisa? Posso te ajudar? É que, Mara, você se lembra aquela noite em que saímos e aí falamos sobre príncipe,
princesa. Eu até fiz uma brincadeira falando que eu estava desencantado. E aí você disse que, dessa vez, bola pra frente. Lembra? É que eu acho que você tem razão. Eu preciso mesmo deixar a fila andar. Ai, Beto, que ótima notícia. Olha, Mara, você é uma ótima companheira. Eu tenho você pra mim como uma irmã, entendeu? Eu gosto muito de você e eu acho que você pode me ajudar muito com o meu visual. E você me ajudando, eu sei que eu vou ter muita sorte. Tá, tudo bem. Vamos pedir uma pizza? Mas olha, se você achar muito complicado, não precisa. Tranquilo. Amiga é pra essas coisas, né, Beto? Que ótimo. Bom, eu quero de calabresa, pode ser? Pode pedir. Por favor. Então, para quem assiste do lado de fora, isso está aparentemente normal. Muito bonito, inclusive, né? Que bonita amizade, os dois desfrutam de tempos juntos e tudo mais. Só que o problema é que ela está com esperanças amorosas e ele simplesmente desfrutando da amizade. Então, tem dois lados dessa história que podem estar acontecendo. Né? Você vê que um dos problemas nessa história é que ela se coloca disponível todo o tempo. É ela que dá o primeiro passo, é ela que dá a iniciativa, é ela que convida, é ela... Se ele ligar, ela atende na mesma hora. Então, quer dizer, quando a pessoa está sempre ali disponível para outra, ela já está dando muitos sinais de que ela está muito interessada na outra pessoa. Na palma da mão da outra, né? Eu não sei se esse homem é um homem sem noção, porque pode ser, né? Tem muito homem sem noção, que não está vendo os sinais, ou ele está realmente tirando vantagem, tirando proveito, já que ele sabe que ela gosta dele. E ele precisa desse lado, de uma amiga com ele, já que ele está sem ninguém, né? Ele então está tirando proveito disso, mesmo não tendo intenção de ter uma vida amorosa com ela. Pode ser que ele não tenha noção, ou pode ser que ele é do tipo de homem que tiveram alguma decepção amorosa e eles já não querem compromisso amoroso com nenhuma mulher. Eles gostam da companhia de uma mulher, mas não querem as complicações, os apetrechos todos que vêm junto com o casamento. Então eles preferem essa coisa mais informal e tal. Vamos sair junto, vamos comer uma pizza e tal. Eles gostam disso. Então, primeiro caso, vamos supor que ele seja sem noção. Qual a dica para ela? Conversar com ele, falar abertamente. Olha, eu tenho esse sentimento por você, eu gostaria de saber se você tem também por mim. Ou então nem precisa revelar o seu sentimento. Você pode simplesmente falar assim, vem cá, você tem interesse em mim? Porque toda hora você liga pra mim. Ou seja, ela tem que forçar a conversa. Se ele não toma iniciativa, ela tem que tomar a iniciativa. Agora, se o caso é que ele já notou e ele talvez está até tirando vantagem do fato de que você está gostando dele e por isso está sempre de plantão, como um médico de plantão, na emergência, né? Então, o que você precisa fazer? Você precisa mandar a fatura para ele. Mandar a fatura, quer dizer, ele está te fazendo de psicólogo, ele está te fazendo de acompanhante, ele está usufruindo dos serviços de uma acompanhante sem dar nada em troca para você. Se você está feliz de continuar assim, excelente. Mas se não, é preciso que você então corte isso logo e não fique sendo usada, basicamente. Ela está sendo emocionalmente usada nessa situação. E ela que tem que ser a pessoa que vai parar com esse sofrimento. Né? Bom, passou rápido o programa hoje, não foi? Então, infelizmente, nós temos que acabar. Mas a semana que vem tem muito mais. Obrigado, alunos, pela presença e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.